A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada na presença de Deus, né? Mais uma madrugada de oração, de jejum, de leitura da sua santa e gloriosa palavra. Hoje nós vamos ler o Salmo 134, né? E alguns versículos também do Salmo 135. A palavra do Senhor é luz para nosso caminho, né? A palavra de Deus é quem nos guia na vereda da justiça e do temor ao nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o versículo 1 do Salmo 134. O título diz assim: louvor a Deus, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor no livro do apóstolo São Lucas, né? Evangelho de São Lucas, o escritor médico São Lucas, apóstolo de Cristo, ele diz que se esse povo se calar, até as pedras clamarão, né? Então, tudo que tem fôlego tem que louvar a Deus, agradecer ao Senhor, ser bendito, né, a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado, a vida, a saúde, o alimento, né, o deitar, o levantar, o dom da vida, né, como o Senhor Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância, né? Então essa fé que nós temos em Deus, no Senhor Jesus. O versículo 1 diz assim: venham e louvem a Deus, o Senhor, todos os seus servos, todos que de noite servem no seu templo. Louvem, levantem as mãos em oração no templo e louve o Senhor, que de Jerusalém o Senhor Deus, que fez o céu e a terra, abençoe a vocês. Aleluia! Louvem a Deus, o Senhor, vocês que são seus servos, vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque ele é bom. Cantem louvores a ele, porque ele é bondoso. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. Eu sei que o Senhor é grande, e nosso Deus está acima de todos os deuses. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus nesta madrugada, né? Dos fins da terra, ele traz as nuvens e prepara os relâmpagos para as tempestades. Faz com que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem no Egito matou todos os primeiros filhos, tanto dos egípcios como dos seus animais. Ali ele fez milagres e coisas maravilhosas para castigar o rei, todos os seus servidores. O Senhor Deus destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Ele matou Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazar, todos os reis de Canaã, e a terra desses reis ele deu a Israel, o seu povo, para ser propriedade deles. Ó Senhor, todos sempre saberão que Tu és Deus. Todas as gerações futuras lembrarão de Ti. O Senhor defenderá o povo de Israel. Ele terá compaixão dos seus servos. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro,
são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e não podem respirar, que fiquem iguais a eles, a esses ídolos, aqueles que os fazem e também os que confiam neles. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, adore a Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus que tem todo o poder em cima no céu e embaixo nessa terra. Ele é quem faz descer a sepultura e Ele é quem faz tornar a vindela. Deus sara e Deus cura porque Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos cultuar, adorar somente ao Senhor, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador da humanidade, o Criador dos mares e tudo que nele há, o Senhor que criou o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite, o Senhor que estende os céus como cortina e o mede com a palma das suas mãos, diz o profeta Isaías, escrevendo no seu livro, no capítulo 40, exaltando a grandeza e o poder do Senhor. E o salmista aqui descreve que só Deus é digno de louvor. Ele que faz e fez todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. E nós, suas criaturas, seus filhos, temos que agradecer a Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus, guardar os mandamentos do Senhor, as suas leis, através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E ele diz aqui, os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos, São deuses que nada pode fazer, deuses que não podem libertar ninguém, salvar ninguém, pois o Senhor, escrevendo na sua palavra, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, A Ele devemos adorá-lo, cultuá-lo, ser grato, servi-lo, louvar enquanto estamos em cima desta terra, como disse o salmista Davi no Salmo 3, Senhor, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Então temos que louvar a Deus, agradecer, exaltar o nome do Senhor, enquanto estamos com vida, enquanto estamos em cima desta terra, para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E nesta madrugada nós vamos entrar na presença do Senhor em oração. Vamos clamar a este Deus Todo-Poderoso, a este Deus maravilhoso, a esse Deus que tem nas mãos todo o poder, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Como diz o versículo 16, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem e não podem responder. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e também os que confiam neles, Que sejam iguais a esses deuses, a esses ídolos mortos, todos aqueles, que o adoram, que o veneram, que cultuam a esses deuses mortos, Deuses que nada podem fazer, homens carnais, seres que nada pode fazer pela vida do ser humano nos momentos mais difíceis da sua vida. Só o Senhor Jesus pode nos socorrer. Só o Senhor Jesus tem todo o poder para nos abençoar, para abençoar a sua vida, a sua família. E é no nome de Jesus que nós vamos agora orar, clamar a Deus, pedir ao Senhor a sua misericórdia, o seu perdão, pedir ao Senhor que nos ajude, que vença por nós
aquilo que nós não podemos vencer. Que o Senhor esteja conosco a todos os momentos da nossa vida, até a consumação do século, como diz a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso. Pai, nesta madrugada nós pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor, meu Deus, compaixão, pedimos ao Senhor que olhe para nós, teus filhos, a tua igreja, o teu povo, com teu olhar de misericórdia, de perdão e de compaixão. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, não há outro Deus semelhante a ti, Pai. Para mim, teu servo, nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra. Deus nenhum há como o Senhor, meu Pai. E por isso estamos aqui nesta madrugada para clamar ao Senhor, meu Deus. Clamar ao Deus dos céus. Clamar ao Deus vivo e poderoso, que os teus olhos são como chamas de fogo e contempla a todos na face da terra. Clamar ao Senhor, meu Pai, por justiça pelo Brasil, pela nação. Clamar ao Senhor, meu Deus, que tenha misericórdia dos inocentes, encarcerados, aqueles que se encontram presos, injustiçados, caluniados, defamados, Senhor. Senhor, tenha misericórdia do Brasil, da nação. Salva o Brasil, Senhor, dos maus, dos corruptos, dos perversos. Meu Deus, salva o Brasil da quadrilha dos perversos, Senhor, dos maus, dos enganadores, Pai. Meu Deus, liberta a nação brasileira, liberta, Senhor, de todo mal, de todo principado e potestade, Senhor. Liberta o Brasil dos maus, dos corruptos, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, Senhor. Daqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra, meu Deus. Senhor, abençoe, Senhor, guarde, Senhor, livre. Senhor, proteja de todos os males, Senhor. Deus santo, Deus maravilhoso, como diz a tua palavra no livro do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Então o Senhor derrama sobre a nossa vida a tua presença, a tua unção, a unção do Espírito do Senhor, meu Pai, porque nós não estamos aqui clamando a deuses feito por mãos humanas, não estamos aqui clamando ao pau, ao gesso, meu Deus, ao bezerro de ouro, não, meu Deus, estamos clamando a Ti, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus da Bíblia Sagrada, ao Deus dos milagres, Senhor, milagres que só o Senhor faz, Senhor. Visita nesta madrugada a nossa vida, a vida dos nossos familiares, Senhor, salvando, libertando do engano, abrindo o entendimento de cada um deles, Pai, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor. Senhor, oro também pelos amigos, pelos seus familiares, por aqueles que se encontram, Pai, passando por lutas, por problemas difíceis, ó, aqueles, Pai, que se encontram sendo enganados por Satanás e seus demônios, Senhor. Abre o entendimento deles, ó Deus santo e poderoso, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus nos seus corações. Pai, oramos, entregamos em tuas mãos os aflitos, os doentes, os oprimidos, aqueles que se encontram sofrendo, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia e os liberte, salve, em nome do Senhor Jesus. Oramos também, meu Deus, ali pela obra do Senhor, Pai, que o Senhor abra portas extraordinárias, abençoando o trabalho das nossas mãos, trabalho das mãos de cada um, meu Deus, ali da empresa onde trabalhamos, ali os diretores, sua família, meu Deus, os gerentes, sua família, cada funcionário ali,
Que o Senhor abençoe cada um, Pai, guardando, livrando, salvando, protegendo, abençoando cada cliente, prosperando, Senhor, ali. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada um, meu Pai. Senhor, salvando, libertando, restaurando. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Deus das causas impossíveis, Deus dos milagres, que aquilo que é o impossível aos nossos olhos, Senhor, o Senhor, que nada para ti é impossível, faça tornar possível, Senhor. Pai, oramos pelos desenganados, pela medicina, pelos doentes, clamamos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e os cure, Senhor. Oramos pelos depressivos, por aqueles que se encontram nos vícios do álcool, das drogas, no crime, que só a tua mão poderosa pode libertar das cadeias das trevas, Senhor. Salva, liberta, cura, restaura, Senhor. Abre o entendimento, Senhor, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor nos seus corações. Senhor, entregamos a nação Brasil, a nação de Israel, a África em tuas mãos, Senhor. Salva, cura, liberta, Senhor. Deus poderoso, oramos pela igreja do Senhor, pelos salvos em Cristo Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor aumente a nossa fé em Ti, Senhor, que o Senhor nos dê o Espírito que o Senhor deu a Josué e a Calebe, o Espírito, Senhor, de perseverança, o Espírito, Senhor, de ousadia, e retire de nós o espírito de covardia, Senhor, o espírito de medo, de derrota e de fracasso, mas que habite em nós, na vida dos teus filhos, do teu povo, Deus, o espírito de fé, de perseverança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, entregamos em tuas mãos aquela criança, Senhor, seus pais, oramos pela salvação deles, pela libertação, oramos pela saúde daquela criança, Senhor. Pai, oramos também pela saúde da tua filha, que o Senhor, meu Deus, o salve, o liberte, o cure em nome de Jesus. Deus querido, amado e santo, entregamos o nosso sono, a nossa madrugada, a nosso final de semana, não só o meu, mas de toda a minha família, meus descendentes, a família do teu povo, seus parentes. Senhor, os abençoe, salve, liberte, livre de todo mal. Deus querido, amado e santo, aumenta a nossa fé, Senhor, em Ti. Pai, nós cremos no Deus vivo e poderoso, o Deus que não precisa ser carregado por mãos humanas, o Deus que não está pendurado na parede, nem na cruz, nem no pescoço de ninguém, porque o Senhor é Deus, o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, Pai. E é a Ti que entregamos a nação Brasil, entregamos, Pai, as autoridades, as boas, as que praticam justiça, o Senhor os abençoe, mas os maus, o Senhor faça justiça na vida deles também, Pai. Entregamos eles em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está do outro lado vai dizer amém, diga graças a Deus, porque assim o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, diz a palavra do Senhor. E Deus, o Todo-Poderoso de Israel, o Deus Salvador, Libertador, o Deus que tem todo o poder em cima no céu e embaixo na terra, só Ele opera milagres e maravilha. Que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os amigos, irmãos, continue abençoando a sua vida. O Senhor te dê um final de semana de muita paz, saúde, proteção, livramento, salvação. E é nele que cremos e é no Senhor que confiamos, né? A nossa confiança está no Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único que nós louvamos e adoramos e prestamos a nossa adoração. O Deus dos céus, o Deus do universo, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus, né? Para a sua vida, sua família, seus amigos.
e pode ficar certo que o Espírito Santo do Senhor fará grandes milagres na sua vida em nome de Jesus. Escreva seu nome lá nos vídeos, né, na descrição, o nome dos seus familiares, pois nós estamos orando a partir de meia-noite, né? Orando pela nossa vida, pela nossa família, pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus. Este é o conselho que a palavra de Deus nos dá: orai sem cessar, né? Orai sem cessar. E temos que estar orando, buscando a Deus 24 horas, né? Todos os momentos orando, se consagrando, jejuando pelo Brasil, pela nação, pelo povo de Deus, pela igreja, né? Por aqueles que ainda hão de se libertar, ser salvos na pessoa de Cristo Jesus. Então que Deus nos dê uma noite abençoada, uma madrugada abençoada, um sono reparador, em nome de Jesus. Fica com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. A partir de meia-noite estamos nesse propósito firme de oração, de jejum e de leitura da palavra de Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E esta é a vontade de Deus, para que nós venhamos o adorar e louvar o seu santo nome. Fica com Deus, em nome de Jesus.